O Falando Nisso Band está no ar. Chegou, segunda parcela do 13º deve ser paga hoje. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, a segunda parcela deve injetar quase 113 bilhões de reais na economia. E os consumidores já se planejaram. A maior parte deles vai usar o dinheiro para pagar dívidas e também para fazer compras. Loucura! Todo fim de ano é a mesma situação. Trânsito complicado e lojas cheias. Essa correria é um termômetro, porque se tem gente, é porque tá vendendo. Se tá vendendo... é porque tá girando, né? Tá girando o quê? Dinheiro! Sucesso! Esse deve ser o melhor Réveillon em 4 anos para os hotéis. A estimativa da Secretaria de Turismo de Salvador é que quase 380 mil turistas visitem a cidade no período do Réveillon. Em média, a permanência é de 4 dias, quando mais de 320 milhões de reais deverão ser movimentados pelo setor. Ceia de Natal, está na hora de pechinchar nos mercados. O aumento dos preços influencia no cardápio da ceia de muitos brasileiros. Alimentos e bebidas subiram quase 12% no último ano, o dobro da inflação oficial do país nesse período. E no programa vamos entender as mudanças na revisão da vida toda. Terça-feira, dia 20 de dezembro, o Falando Nisso Band começou. E aí, boa tarde, uma excelente tarde para você que está vendo a gente. Boa tarde, amigo. Boa tarde, amiga. Tudo bem? Boa tarde para você que está em casa ótimo. também. Terça-feira começou com chuva, aquele tempo meio estranho, né? Uma preguicinha. Então Bem continua. claro. Agora você pode continuar com a preguiça, pelo menos por 1 hora, tá? É isso, para acompanhar a gente, tudo que é destaque na nossa região e também com assuntos nacionais, que hoje o Falando Nisso vai abordar, tá? Vamos começar então com a nossa mensagem do dia, de todos os dias, para te incentivar. Seguinte, todo dia é um recomeço. Na convivência do dia a dia, a melhor maneira de evitar, de repente, confusões ou atritos é fazer o exercício de se colocar no lugar do próximo, é ter a empatia, né? Pois é, cada um tem seus desafios, mas a partir do momento que exercemos a empatia, até os nossos problemas se tornam menores do que realmente são. É olhar um pouquinho o outro e ver a dor do outro. A gente percebe que a nossa dor pode ser até minimizada com isso. Ah, exatamente. Olha, tem sorteio incrível que tá rolando no nosso Instagram, né, amigo? Pois é, tem que correr lá, viu? @Falando Nisso Band, tá a fim de ganhar esse super kit da Polipet e da Ortovip? Você corre lá então na foto, curte, você vai marcar 2 amigos nos comentários, tem que ser 2 amigos por comentário, tá bom? Então amanhã já, como passou rápido, né? Nossa, amanhã a gente conhece já o ganhador ou a ganhadora, boa sorte pra você. É isso, dá pra participar ainda. Além do sorteio, tem enquete rolando também no nosso Instagram. Corre lá para participar. Vamos dar uma olhadinha no resultado parcial dessa votação? Com certeza, eu vou esperar aqui para vocês. Só lembrando para vocês o seguinte, gente. Através do nosso Instagram, você fica ligado também no nosso dia a dia aqui no estúdio. Também a gente traz para você os contatos de todos os convidados que participam do programa. Às vezes você quer saber algum médico, algum divulgador que passou por aqui, corre lá que a gente marca para vocês. Primeira perguntinha. Você sabe quem tem direito à revisão da vida toda? Nossa. 100% dizendo que não. Que não. Olha que interessante, porque realmente parece que é tudo diferente, né? Parece que é uma lei nova, ninguém entende direito. A doutora já explica. Escolher pela revisão é a melhor alternativa para todos? Aí tá todo mundo comentando aqui que não também, então já a doutora vai explicar pra gente se é ou não, né? É isso aí. Olha, no final de fevereiro desse ano, né, 2022, o Supremo Tribunal Federal garantiu aos aposentados do INSS o direito à revisão da vida toda, já que houve um problema durante essa transição da reforma da Previdência em 1999. Pois é, esse é o assunto de hoje, então, e para ajudar você em casa a entender a revisão da vida toda, esclarecer realmente as suas dúvidas, a gente vai conversar com uma querida amiga, a advogada Cláudia Veneziani. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, gente. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Aida. Boa tarde. Pessoal que está em casa, boa tarde. Que bom a gente poder conversar, porque quando a gente fala de revisão da vida toda, tem gente que pensa que é uma coisa muito nova, ou que não sabe se é... Vamos explicar, primeiro, para a gente entender o que é a revisão da vida toda. Bom, para começar, eu gostaria de fazer uma breve introdução do que é a legislação. Ótimo. Que assim fica claro para todo mundo entender. Porque são tantas informações, né? Às vezes o pessoal de casa acaba confundindo. Então é assim, olha, no Brasil nós temos uma hierarquia na legislação.
Então, a nossa primeira legislação é a Constituição Federal. A Constituição Federal de 88, ela veio e regulamentou os direitos sociais, dentre eles a aposentadoria, que é um direito social também. Aposentadoria por idade e por tempo de contribuição. E essa mesma Constituição, ela veio e disse o seguinte, ó, lei complementar irá regulamentar, né? Que seguindo a regra da legislação, vem sempre uma legislação complementar ou uma lei ordinária, que nós chamamos no direito. Assim sendo, em 1991, surgiu a Lei de Benefícios da Previdência Social 8.213. E com ela, a Lei 8.212, que veio e trouxe algumas questões de custeio. Quando a legislação veio, ela trouxe uma regra permanente, dizendo sobre a aposentadoria e como seria esse cálculo. E o que essa legislação de 91 ela diz? Que o cálculo do benefício ele será feito com base em 80% dos maiores salários de contribuição. É isso que veio e disse a lei. Complementando o que a Constituição dizia que lei viria para complementar. Para complementar. Então ela veio e trouxe isso. Muito bem. O que aconteceu? Os benefícios eles estavam sendo calculados entre 88, 90, até mais ou menos 94, 96. Como que se calculava então? O benefício ele era calculado com base nos últimos 36 salários. Então, o que a gente ouve as pessoas que se aposentaram lá atrás falando, eu contribuí com pouco e no final eu aumentei as contribuições e me aposentei com salário maior. Isso, né? comum, gente, isso. né? É verdade. Por que isso? Porque eram os últimos 36 salários. E aí, essa legislação veio e ela regulamentou e disse não, olha, o legislador falou não, olha, peraí, não pode ser assim, porque era injusto, né? Tinha gente que contribuiu a vida inteira com salário alto, chegava no final, baixava o salário e aposentava com menos, né? Então, ela veio e regulamentou essa lei de 91. Só que aí ficaram alguns problemas ainda que foram feitas algumas emendas e tal, e em resumo, veio essa lei de 1999, que trouxe o fator previdenciário, né? Ela trouxe essa base de cálculo para equilibrar o sistema, para que não houvesse... Por quê? Porque a previdência ela tem que ser sustentável, né? Quem está na ativa custeia os benefícios daqueles que estão aposentados ou recebendo algum tipo de benefício. Então, o fator previdenciário veio para equilibrar. E essa mesma legislação, ela trouxe uma regra de transição que diz o seguinte, bom, para que a gente não prejudique aquele que já contribuía, quem se aposentou ou tinha direito antes de 99, a base de cálculo vai ser de julho de 94 até a data da aposentadoria. E essa é uma regra de transição. Entendi. Para aqueles que eram contribuintes antes de 99, que foi essa regra que trouxe o fator, e, portanto, algumas regras de transição para quem fosse se aposentar com o cálculo de fator previdenciário, e não aqueles últimos 36, né? E aí a regra de transição disse isso, são as contribuições. O benefício vai ser calculado com as contribuições de julho de 94 até a data do requerimento. O grande problema é que essa legislação, que era uma regra de transição, ela foi aplicada de forma permanente. Nossa. E aí os operadores de direito começaram a perceber que isso foi acontecendo com uma certa frequência e uma série de ações começou a ser movimentadas aí no judiciário. E muitas se perdia e ninguém fazia recurso, enfim. Até que em 2013, começou a se adotar essa questão de recursos especiais, que é para o STJ, recurso para o Supremo Tribunal Federal, para que fosse feita uma interpretação dessa legislação em benefício do segurado. Sim. Então é assim, olha, se a legislação, que é a regra permanente, ela é mais benéfica ao segurado, deve ser aplicada a regra permanente, que é a 8.213 e não a lei 9.798 de 99, salvo engano. Né? E aí o que aconteceu? Isso ficou tramitando lá no STJ, o STJ disse que sim, que ok, só que foi para o Supremo Tribunal Federal porque é uma questão constitucional. Sim, claro. Né? Por ser uma questão constitucional, o Supremo veio e disse agora, aí o que aconteceu antes?
Em 2020, considerou-se que essa decisão, que foi um processo do Rio Grande do Sul que foi admitido lá no Supremo, como repercussão geral. Então, o que acontece, gente, quando existe uma questão de repercussão geral? O que é a repercussão geral? É quando uma análise de um direito, ela afeta toda a sociedade, né? Então, aquele direito que está sendo discutido de forma individual, ele tem um efeito para toda a sociedade, sim, que é o caso desse tema. Então, o que aconteceu? O Supremo recebeu esse recurso no efeito suspensivo de repercussão geral, ó, essa decisão aqui vai valer para todos. Uhum. Então, o que acontece nesse caso? Suspende todos os processos que estão tramitando na Justiça e aguarda-se a decisão do Supremo Tribunal Federal, que, graças a Deus, depois de uma longa batalha, né, de muitas pessoas aí do direito previdenciário, amicus curiae, sustentação oral, decidiu agora, no dia 1º de dezembro, por 6-5, né, nossa, julgando favorável e considerando para o segurado a regra mais benéfica do artigo 29 da Lei 8.213. Tá, você vê, gente, a gente teve toda uma história. Eu achei interessante, doutora, porque eu realmente não entendi até que ponto, por que a gente chegou nesse entrave. Então agora deu para entender que, na verdade, foi ficando, bem Brasil isso mesmo, né? Foi ficando, só que uma hora acumulou tanta coisa que a lombada atrapalhou toda a situação, né? Então, olha, a partir depois do próximo bloco, você pode mandar perguntinha pra gente no WhatsApp, que a doutora vai responder diretamente. Quem tem direito, quando que vale a pena ou não, a gente vai entender melhor ainda, tá bom? É isso. A gente vai para o nosso bloco de notícias agora. A segunda parcela do 13º salário deve chegar hoje para mais de 43 milhões de brasileiros. Pois é, o dinheiro que vai fazer a economia realmente girar ainda mais com esse final de ano, com as festas também, né? O Cristiano Pinho comenta com a gente. O 13º da Sônia veio mais cedo, mas já não sobrou nada para contar a história. Hoje mesmo, ela pegou parte do valor para quitar uma dívida que tinha na Receita Federal. Sem cogitação de presente, nem para neto, nem para bisneto, nem para filho. É só para as contas e empurrando o que vai sobrar para a entrada de ano, quando receber o pagamento. Diferente da primeira parcela, agora há descontos referentes ao INSS e Imposto de Renda. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, a segunda parcela deve injetar quase 113 bilhões de reais na economia. E os consumidores já se planejaram. A maior parte deles vai usar o dinheiro para pagar dívidas e também para fazer compras. A primeira recomendação, não gaste tudo em presente de Natal. O que a gente precisa é olhar primeiro as nossas despesas essenciais. Então é luz, é gás, é o telefone, é o seu aluguel colocar em dia. É realmente muita conta, né, para o início desse ano. Agora, falando nisso, tem uma dica para você. Já imaginou começar 2023 de carro novo? O Vale Sul Shopping vai sortear um Jeep Compass híbrido. Esse Compass é elétrico e a combustão. Realmente é um presentão de Natal para você, hein? Para participar, basta juntar pelo menos R$600 em compras nas lojas do Vale Sul Shopping até o dia 31 de dezembro. Cadastrar todas as notas no aplicativo Prisor e aí é só torcer para esse carro, para esse Jeep ser seu. Você pode conferir também todo o regulamento no valesul.shopping. Participe até o dia 31 de dezembro, Lucas. Perfeito, minha amiga. No próximo bloco a gente vai conferir essa correria nas lojas também, que estão cheias. Inclusive em São Paulo, muita gente vai para lá fazer compra e a gente já mostra. E também tem dicas com a doutora Juliana Hassi sobre o direito de saúde para os demitidos e aposentados. Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Hassi, sou especialista em Direito Médico e da Saúde. E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre um tema super atual, rol de procedimentos da ANS. Aguarde só um minuto.
do Nisso Band. Oferecimento: Cooper, a sua família merece o melhor. Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Vale Sul Shopping, Natal com sabor de saudade. E Hospital Pio 12, cuidamos de você, atendemos os principais convênios. De volta, a gente continua falando de direito, só que agora com a doutora Juliana Haas, falando sobre o direito de saúde. A gente sabe que é muito importante, e ela vai dar uma dica bem legal também, quando o direito nega um exame que você precisa, como que você pode recorrer, como que funciona? Vamos assistir. Tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um tema super atual, super em alta, que é o rol de procedimentos da ANS. Nem todo mundo sabe, mas ela é a lista mínima obrigatória de cobertura por parte das operadoras de planos de saúde nos seus contratos. E ele surgiu lá atrás, quando foi promulgada a Lei 9656, ela trouxe essa previsão de ter uma cobertura mínima obrigatória como garantia de atendimento, de assistência médica para os beneficiários de planos de saúde. E hoje a gente tem no país mais de 50 milhões de pessoas com plano de saúde. E existe uma discussão muito grande sobre a questão do rol de procedimentos da ANS. A ANS, para quem não sabe, é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ela é a autarquia, o órgão que regulamenta e fiscaliza a atividade das operadoras de planos de saúde no mercado. Então ela visa também a proteção do consumidor, a proteção do beneficiário. E aí sempre existiu uma grande discussão se esse rol da ANS, ele seria uma lista mínima de procedimentos cobertos pelos planos ou se ele seria uma lista taxativa, ou seja, tem cobertura só o que está ali e nada mais. E o judiciário, por sua vez, sempre se debruçou sobre o tema e isso foi sempre alvo de muita discussão. Então, você tinha aí uma tendência do judiciário, muitas vezes, conferir atendimentos além daquele rol, né, por questões aí de urgência, por questões de doenças atípicas, uma série de fatores. E isso, por outro lado, sempre foi alvo de insatisfação por parte das operadoras de plano de saúde, que falam que os seus preços eles são calculados baseados ali numa sinistralidade, numa nota técnica atuarial, que ela tem ali uma previsão mais ou menos do que ela tem que dar de cobertura. E toda vez que você fura aquele rol de procedimentos, você coloca em risco a atividade dela e, consequentemente, você afeta os outros beneficiários do plano de saúde. E lá no Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, também sempre foi um motivo de discussão muito grande. Até que no ano passado, o Superior Tribunal de Justiça resolveu, acabou se posicionando sobre o tema. E ele entendeu que o rol ele seria taxativo, ou seja, é aquilo que está ali previsto como cobertura obrigatória, mas ele deixou ali algumas exceções. Então, alguns procedimentos que não estão no rol, mas desde que cumpridos alguns critérios, então, por exemplo, uma justificativa médica, técnica muito boa, muito embasada, baseada em medicina, baseada em evidência, com alto índice de resultado, de efetividade, e desde que outros procedimentos ali cobertos não atendam o caso daquele beneficiário de plano de saúde, então, assim, calculadas essas exceções, poderia haver a cobertura. Então, desde que justificado tecnicamente um procedimento que, ainda que esteja fora do rol, mas traga segurança, efetividade, realmente resultado positivo no tratamento, a princípio é possível sim se conseguir a cobertura por parte dos planos de saúde, seja solicitando diretamente a sua operadora ou, no caso de negativa, buscando um advogado especialista para ingressar com uma medida judicial. Então é muito bom estar antenado e atualizado com relação às questões de saúde suplementar. Olha, estamos entrevistando também hoje a especialista em Direito Previdenciário, a doutora Cláudia Veneziani, que está esclarecendo todas as dúvidas sobre a revisão para a vida toda. Tem pergunta? Pode mandar para o nosso WhatsApp, que é o 12 99716 7989. O Lucas já está aqui separando algumas perguntas para passar para a doutora. Agora a gente volta a esse assunto. Doutora, vamos lá. Como fica essa revisão após a decisão do STF? Boa pergunta. Após a decisão do STF,
Bom, só para o público de casa entender, o processo ele não está totalmente finalizado. Embora o Supremo tenha julgado, ainda cabem algumas discussões, alguns recursos, mas provavelmente não vai seguir, né? E essa decisão ela só começa a produzir efeitos no mundo jurídico após a certificação do trânsito em julgado. Então, aí sim ela vai ser efetivamente executada, né? Como isso ainda não ocorreu, neste momento, todos os processos que estão tramitando, né, nos tribunais e até mesmo em primeira instância, eles permanecem suspensos, né, até que essa decisão ela realmente tenha essa certificação de trânsito em julgado. Gente, que nervo, mas tem um prazo para isso acontecer? Porque imagina que situação. Então, gente, a gente costuma até fazer uma brincadeira, tem até uma piadinha no mundo jurídico, que quem tem prazo é advogado. Só o advogado, porque, doutora, assim, ó, os tribunais, os juízes, eles têm uma pauta de julgamento, né? Até por uma determinação da legislação, eles têm uma fila de julgamento e aí eles vão julgar por ordem de prioridade. Então, é assim, eu acredito, eu sou uma pessoa muito otimista, né? Então, eu acredito que até talvez meio de 2023 aí nós tenhamos aí uma finalização desse processo, para que aí sim todos esses processos que estão suspensos hoje ou sobrestados, né, eles possam aí seguir esse curso. Existe até uma possibilidade, o que a gente faz no nosso escritório? A gente até faz esse requerimento de prosseguimento do processo. Existe também uma ferramenta jurídica que se chama tutela de evidência, né, que pode ser pedida no processo, mas o que eu entendo, e que é o mais comum, esses processos eles só vão voltar a tramitar, né, a seguir a vida deles aí para término, e aí sim esse direito do segurado ser implementado, né, ser concedido efetivamente após essa certificação do trânsito em julgado do Supremo Tribunal Federal. Senta e espera, né? Você falou até a questão sobre prioridade ou quem tem prioridade. A gente tem inclusive uma pergunta que pode ajudar aí a esclarecer a dúvida dessa pessoa. Gostaria de saber que quem aposentou, né, em 2011 pode pedir a revisão da vida toda, ou seja, quem tem direito, então? Na verdade, é sempre importante a gente olhar caso a caso, né? Então, eu vou responder bem pontual essa pergunta, porque o prazo, já entrando na questão do prazo, o prazo para pedir a revisão de qualquer benefício previdenciário é de 10 anos. Né? Então, sempre calcular o dia que esse benefício ele começou a acontecer. Então, é o dia seguinte à concessão do benefício é que começa a contar esse prazo. Nós chamamos no direito de prazo decadencial, que é quando você perde o seu direito de ação, né? Então, o prazo é de 10 anos. Infelizmente, se a pessoa ela começou a receber esse benefício em 2021, nós estamos em 2011, desculpa, nós estamos em 2022, então já se passaram esses 10 anos e, infelizmente, ela não vai poder fazer nenhum tipo de requerimento de revisão desse benefício. Olha, doutora, tá bombando de pergunta aqui, que legal, viu, gente? Fique à vontade para continuar participando com a gente, até porque a gente quer ajudar você em casa. Então, se a sua pergunta não for respondida durante o programa, se atenta bastante às perguntas que a gente montou aqui, que a gente fez um script bem bacana para a gente tentar deixar tudo muito claro. Por exemplo, doutora, quem não entrou com a ação, vai dar tempo de entrar com essa ação ou não? Sim, quem não entrou com a ação dá tempo de entrar com a ação, né? Como essa é uma interpretação de norma e hoje o INSS ele não tem aí um regramento de instrução normativa, esse direito ele só é concedido na justiça, né? E ainda dependendo dessa finalização desse processo aí no Supremo Tribunal Federal. É possível sim fazer esse requerimento, é um procedimento que se adota, né? Lá no meu escritório a gente adota um procedimento de primeiro fazer um requerimento administrativo para daí você interromper o prazo, sim, que a gente chama de prazo prescricional, né? Existem 2 prazos, tá? Então, só para o público lá de casa entender, você tem 10 anos para pedir a revisão e vai receber, isso se chama decadência, né? É o seu direito de ação, e você vai receber os últimos 5 anos a partir do momento que você faz esse requerimento da revisão. Então, a gente adota lá no meu escritório, até para assegurar direitos, a gente faz um requerimento administrativo para interromper esse prazo, né, de
de prescrição, que é quando você teria direito a receber as parcelas dos benefícios, da diferença desse benefício. E aí, a partir daí, o INSS ele tem um prazo de 45 dias para analisar, de acordo com o regramento, e após esse prazo a gente entra na justiça para poder discutir esse direito na via judicial. Perfeito, doutora. Daqui a pouco a doutora Cláudia volta para esclarecer outras dúvidas e para responder também, por exemplo, quem recebe outros benefícios a não ser a aposentadoria. Será que tem direito a essa revisão? Daqui a pouco, então, a gente volta com esse assunto. Vamos para o nosso bloco de notícias. Fim do ano é muito gostoso porque tem festas, tem Natal, Ano Novo, mas também tem trânsito complicado e lojas cheias, né, amigo? Pois é, a correria não é só aqui na região, não. Em todo o Brasil, e exige muita paciência mesmo. Então, o Márcio Campos vai mostrar pra gente como essa corrida acontece no centro comercial, que é o mais lotado do país, é 25 de março. Tem muita coisa que o povo compra aqui que sai de lá. Olha como tá confuso lá. É um tal de para e anda, todo mundo disputando espaço. Mas 1 hora que eu tô ali do Mercadão até aqui, 1 hora, a hora que chega a minha vez, o cara fecha ainda aí. E quando chega no destino... A vaga é difícil. Vaga concorrido. Tá concorrido pra caramba. E antes de começar as compras, só tem um pensamento. Pechinchar, comprar barato, né? O melhor preço, procurar pra ver se a gente encontra o melhor preço. Nem dinheiro e nem tempo pode perder aqui. Mas não dá pra parar um minutinho? Não dá, senão eles me deixam. Mas você deixou pra última hora pra vir aqui, não? Não, desde meia-noite que eu tô na luta aí. Desde meia-noite? Não tá muito em cima do Natal pra comprar pra revender? Não tá não, dá tempo ainda. Essa correria é um termômetro, porque se tem gente, é porque tá vendendo. Se tá vendendo... É porque tá girando, né? Tá girando o quê? Dinheiro. Mas você não cansa? Cansa bastante, mas vamos pra cima, né? Não pode parar. Quem não quer passar esse sufoco, contrata profissionais como a Fabiola. A assessora de compras vai até as lojas e depois envia para os clientes do Brasil inteiro. A demanda ela é muito grande, né? As pessoas, quem está no interior, por exemplo, não consegue se locomover aqui tão rapidamente para adquirir as peças. Por isso que eu estou aqui. Rafaela não esperava estar aqui essa semana, mas... Nas últimas semanas, a hora que a Copa passou, eles desfocaram com a Copa, a gente surpreendeu com as vendas. Agora a gente tem que repor mercadoria. E para repor tem que correr? Tem que correr. É correria mesmo, né, amiga? Nossa, corre. Bom, no próximo bloco, a gente vai conferir que esse deve ser o melhor Réveillon de todos aí pro setor de hotéis. Muita gente no hotel, amiga. Ai, que delícia e que bom, né? Porque gira a economia e depois a gente vai falar sobre isso e sobre outros assuntos também no Falando Nisso. Fique com a gente, tá? Estamos de volta, coisa boa conversar com vocês, com aquela dica que a gente ama também dar, porque são preços excelentes. E quando a gente fala de preço excelente, Vone Cosméticos, né, gente?
que era Mamãe Presentes, e aquela loja que com certeza você já viu na Dutra, que aquela loja rosa chamou muita atenção, né? Bem em caminho aí para o Rio de Janeiro, colado com a Açaí Atacadista. Está cheio de promoções, né? É isso aí. A mega loja de departamentos Voni Cosméticos, você encontra tudo para você e para sua família, sempre com preços incríveis. Então tem roupas, a gente já mostrou aqui várias coisas, acessórios, utilidades domésticas, decoração, brinquedos, produtos de limpeza e as melhores marcas, que é o que eu mais gosto, amigo, de cosméticos e também de maquiagens. Vamos dar uma olhada nas ofertas de hoje? Mostra pra mim que todos esses perfumes, eu vou falar de alguns, mas para vocês verem, gente. Por exemplo, a colônia Golden Dreams Essenciais importadas, R$ 29,90. Até a colônia também Fitoderme, maravilhosa, inspirações, a partir de R$ 26,90, amiga. Isso. Aqui do meu ladinho, ó, tem também o jogo com 3 copos, 350 ml, de R$ 22,50 por R$ 14,99. Ai, que legal, preço bacana mesmo. Não, mas seu agora pro ladinho tem Réveillon, mais. pro Natal, gente, É. aí quebra às vezes o copo, já compra esse aqui, tá excelente, preço muito bacana, E viu? é bonito, né? Lindo demais. Lenço umedecido, aqui tem um monte, vocês estão vendo aqui, ó, vou mostrar pro Pérez eu aqui, adoro. ó. Várias Isso é tão marcas. prático. Tem a Bebê Feliz, que tá aqui na minha mão, olha, Bebê Feliz, com 120 folhas, R$ 6,49. E essa aqui do meu lado também, gente, tudo com preço excelente. Então, olha, chegou lá, não tem erro, amiga. Você vai ver as melhores marcas, vários perfumes. Esses aqui, ó. Esse é legal para levar na bolsa. Preço excelente também, tá aqui, ó, pra vocês. Eu vou mostrar. E é legal que tem masculino e feminino. Esse aqui já é o feminino. Pra presente, Deve ser gente, um pelo cheirinho preço bem ser excelente, delicado. dá pra você também comprar pra família, não é verdade? É isso. Tá aqui, Dá pra dar gente. presentinho de Natal. Sabe por quê? Porque a Voni lembrancinha. Cosméticos, gente, além de ser incrível com os preços, é fácil acesso. Fica bem na beira da Dutra, sentido Rio de Janeiro, ao lado da Açaí Atacadista, no Parque Industrial, realmente aqui em São José dos Campos. E aí dá pra ir de carro e ficar tranquilo, porque tem vaga, tem um estacionamento bem amplo, é gratuito. Com certeza vai ser um passeio bem bacana pra você e pra toda a sua família, então vem pra Voni. A gente vai hoje à tarde. Quem quiser encontrar com a gente boa! lá, umas 2h30, 3 horas da tarde, a gente vai estar lá, vai ser bem legal, hein? Vai ser perdição. Vai ser mesmo? Eu, Ainda porque mais eu vou agora. querer levar tudo pra mim. eu também. Pra Ayla. Vou levar meu cartão. De presentes. É bom que já facilita. E tem bastante estacionamento, é rapidinho a gente compra as coisas. É isso. Olha, vamos saber como fica a previsão do tempo? Hoje o dia começou bem nublado, né? Chuvoso, friozinho, inclusive, porque caiu a temperatura. A Amanda já tinha antecipado que isso ia acontecer, mas a gente quer saber daqui pra frente. Amanda, boa tarde. Olá, muito boa tarde, Águida, boa tarde, Lucas, e a todos que nos acompanham através do Falando Nisso. A frente fria segue avançando pela região sudeste do Brasil e nesta terça-feira alertas na região. Previsão de muita chuva desde a Serra da Mantiqueira até o litoral norte de São Paulo. São esperados acumulados bastante expressivos e há potencial para transtornos, como alagamentos, deslizamentos de terra, quedas de árvores, de muros, de energia também. Nessas próximas horas, ainda deve chover de forma significativa, especialmente nas áreas costeiras. Mas também na Serra e no Vale do Paraíba tem que redobrar a atenção também com a chuvarada dessas próximas horas. A temperatura não sobe muito hoje, máxima de 23 graus em Piquete, 22 em Cruzeiro, apenas 20 em São Bento do Sapucaí, 22 graus em Ubatuba. Previsão de muita chuva no litoral, são esperados ao menos 50 milímetros somente hoje. Então há potencial para grandes transtornos. Agora, com relação a São José dos Campos, previsão de chuva volumosa também, máxima hoje de 21 graus, com céu nublado, chuva a qualquer momento do dia. Mesma condição na quarta-feira, máxima de 23 graus, ainda com chuva, mas com menores acumulados. A boa notícia é que as instabilidades começam a perder intensidade. Na quinta-feira, chuva isolada apenas, sem grandes volumes, máxima de 25 graus, o sol volta a aparecer inclusive na quinta-feira. Com relação ao litoral norte de São Paulo, preocupações também, mar agitado, ondas de 2 metros de altura e ventos de pelo menos 55 km por hora que podem provocar transtornos, inclusive na travessia de balsas. Legal, Amanda, obrigado. Viu, minha querida? Realmente o tempo aí está instável, né? Bom, o assunto de hoje é para você que é aposentado e tem dúvidas sobre a revisão para a vida toda. Aproveita para mandar perguntinha para a gente, a doutora Cláudia Viniziani está aqui explicando tudo certinho. Nosso WhatsApp é 12 9976 7989. Vamos lá, doutora, vamos pensar um pouquinho. Até a Agnes deixou uma pergunta interessante antes de sair para o intervalo. Ela quis falar sobre quem recebe um outro tipo de benefício, seja ele qual for. Sem ser aposentado também, sem ser aposentadoria, perdão.
tem como pedir revisão? Vai perder esse benefício? Tem como entrar em conflito? Isso ou não? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Olha, a revisão da vida toda, bom, primeiro, por que esse nome? Por que revisão da vida toda? Porque usa toda a base de cálculo do período contributivo daquele segurado, tá? Como regra geral, a aposentadoria por tempo de contribuição é a que mais possui revisão nesse sentido, mas ela não é exclusiva, tá? Então, todo benefício previdenciário concedido pelo regime geral da Previdência Social, o INSS, é possível pedir essa revisão da base de cálculo. Pode ser aposentadoria por tempo de contribuição, pode ser aposentadoria por idade, pode inclusive ser pensão por morte, né, deixada pelo instituidor. Então, às vezes, a base de cálculo do benefício do segurado originário, a gente chama de instituidor, né, ele já foi calculado errado. Então, ele pode ser recalculado e, por consequência, essa pensão ela vai ter um aumento. Né? Agora, sempre importante que se faça um cálculo. Isso é muito importante, mas todo segurado do INSS que recebe algum benefício previdenciário, cujo prazo do início desse benefício é de até 10 anos, pode pedir uma revisão desse benefício. Legal. Agora, doutora, existe um prazo para requerer ou pedir, né, esse tipo de revisão? Então, o prazo para requerer, que a gente chama de decadência, só reiterando aqui, reforçando, é de 10 anos, né? E aí, esse segurado, ele vai receber os últimos 5. Por isso que lá no meu escritório a gente adota esse procedimento de fazer o requerimento administrativo para interromper esse prazo. E aí sim, esse segurado, ele vai conseguir receber essa diferença aí desse benefício dos últimos 5 anos. Perfeito, doutora. Outra perguntinha que a gente pode fazer para a doutora, quem se aposentou com as novas regras também, após a reforma da Previdência, tem direito a pedir então essa revisão da vida toda, como a doutora comentou, não é isso, doutora? Então, quem se aposentou após 12/11/2019, que foi quando nós tivemos aí uma grande alteração legislativa com a emenda constitucional 103, se aposentou com a regra nova ou regra de transição, não tem como pedir mais. Mas precisa, complexo, mas né? Detalhe, gente, importante isso. Mas depende muito. Nesse caso é importante procurar, eu não vou tirar a esperança do pessoal lá de casa, não, vou explicar por quê, gente. Por quê? Porque é o seguinte, ó, quando veio a nova legislação, o que ela fez? Ela trouxe no artigo 26, se eu não me engano, como seria o cálculo dos novos benefícios a partir da reforma. E essa legislação, ela disse o seguinte, olha, lembra que eu falei que a legislação ela obedece um regramento e uma hierarquia? Sim. Então, essa emenda ela veio disse o seguinte, até que lei regulamente, o cálculo do benefício ele será feito com 100% da base de cálculo de julho de 94 até a data do requerimento. Então, quando esse segurado ele vai ao INSS após 12/11/2019 para requerer um benefício, o INSS ele vai fazer o cálculo considerando a melhor opção de benefício, né? Isso. Lembrando que o sistema do INSS ele foi feito pro INSS, viu, gente? Não foi feito pro segurado. Sim. Então é assim, ó, quem procura o melhor benefício pro segurado é o advogado previdenciarista. Né? Então o sistema do INSS ele vai fazer esse cálculo para considerar o melhor benefício de acordo com o sistema que foi constituído ali. E pode ser que porque o INSS levou em consideração aquela regra que o Supremo disse que não é para ser aplicada, ele concedeu um benefício com a regra nova, mas se esse segurado tivesse direito adquirido lá atrás, aí sim ele pode pedir a revisão. Nossa, Doutora, vamos falar assim agora o beabá mesmo, né? Como que é possível fazer esse pedido? Por exemplo, quais são os documentos necessários para dar entrada nesse pedido? Tá. Como eu disse anteriormente, o INSS ele não vai fazer essa revisão, porque eles não têm uma norma, uma instrução que diga que é para fazer. Então, esse segurado do INSS, ele vai precisar procurar um advogado, né? Os documentos que nós utilizamos no meu escritório, a gente pede que que esse segurado ele leve a carteira de trabalho. Por quê? Porque se eu vou analisar todo o histórico previdenciário dele, todo o histórico de trabalho, inclusive anterior a 94, eu preciso conferir isso na carteira. Então, ele tem que levar a carteira de trabalho, a carta de concessão, né?
Sempre importante que ele tenha já cadastrado a senha de acesso do Meu INSS, que é aquela senha do gov.com. Se ele não tiver, esse advogado vai fazer o cadastro, vai orientá-lo nesse sentido. A gente faz isso lá no meu escritório, orienta, cria senha, enfim. Para poder ter acesso ao histórico previdenciário desse segurado, confere com a carteira de trabalho e a partir daí faz esse cálculo, né? Esse cálculo é de suma importância. E também difícil de fazer. Olha só, gente, essa perguntinha eu vou deixar para o próximo bloco, que eu achei muito interessante, do Mauro de Tremembé. Se a solicitação, a revisão, for constatado que o benefício será menor do que foi concedido na época da aposentadoria, o pagamento altera para menor? A doutora já responde para a gente, viu? Boa pergunta. É uma pergunta boa e séria, então fica aí que vale a pena esperar a resposta. Olha, sucesso total. Deve ser o melhor Réveillon em 4 anos para os hotéis aqui no Brasil. Que bom, né, gente? Isso em várias cidades mesmo do nosso país, a ocupação já está aí quase, gente, a 100%, como o Ramon Ferraz, direto de Salvador, conta pra gente. Esse hotel de Salvador está registrando números que só eram comuns antes da pandemia. Hoje, 70% dos leitos estão ocupados. E no Réveillon deve passar dos 90%. O hotel faz contratações esse período, não só para o Réveillon, mas para todo o período de verão, de dezembro. A estimativa da Secretaria de Turismo de Salvador é que quase 380 mil turistas visitem a cidade no período do Réveillon. Em média, a permanência é de 4 dias, quando mais de 320 milhões de reais deverão ser movimentados pelo setor. Além da capital baiana, que oferece um festival de graça com grandes atrações, outros destinos devem chegar perto dos 100% da ocupação hoteleira, como Porto Seguro, no sul da Bahia. O mesmo deve acontecer nas cidades de Gramado e Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Já em Minas Gerais, o índice estimado é de 85% em cidades históricas. O brasileiro deixava lá fora em torno de 19 a 20 bilhões de dólares. Com essa alta do dólar, o brasileiro está conhecendo o seu país. Isso é que estava faltando. Excelente, gente. Eu acho que assim, é importante a gente conhecer o mundo inteiro, mas a gente investir no nosso país é muito importante também. Valorizar o que a gente tem por aqui. E a gente tem tanta coisa incrível, vale muito a pena a gente descobrir realmente o Brasil. Mas daqui a pouquinho a gente vai conferir que o Natal já está chegando, sim, e o jeito de muitas vezes é pechinchar o preço para fazer a ceia. Tá tudo tão caro, né, amiga? É, vale a pena, viu, para ter bons descontos. A gente vai conferir também novidades do Eu Quero Meu Sorriso de Volta com o Dr. Otávio Fonseca, da Ortovip. O Natal está chegando e qual seria o melhor presente que você pode dar a alguém? E não tem custo financeiro nenhum. É o sorriso. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse sorriso e da alegria do Natal. Daqui a pouco, no programa Falando Nisso. Já estamos de volta e vamos fazer agora uma pausa com o nosso assunto do dia para conferir o que o Dr. Otávio Fonseca preparou para a gente nesta quinta-feira. Vamos ver. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Águida. Boa tarde para você que está nos assistindo aqui no Falando Nisso. E é sempre bom falar sobre o sorriso. O Natal está chegando e qual seria o melhor presente que você pode dar a alguém? Para nós da Clínica Ortovip, o nosso maior presente que vem do paciente é ver ele sorrindo.
E como que a gente pode fazer isso, né? Nós podemos fazer isso de várias formas. Quando ele tem uma necessidade estética por tamanho de dentes menores, um dente com cores diferentes, dentes desproporcionais, nós somos presenteados com as facetas de cerâmicas. Quando ele tem insatisfação com a cor do dente, então nós podemos fazer o clareamento e vê-lo sorrir com um dente mais claro, na maneira como o paciente gostaria e quer, também é um presente para nós. Cirurgia simples de gengivoplastia que esconde aquele dente que está ali adormecido debaixo da gengiva também é para nós um presente. O sorriso sincero, aquele sorriso da surpresa do paciente quando ele olha e se surpreende com aquele sorriso, com aquela reabilitação que foi feita com a prótese total e implante suportada, com aquele sorriso mais espontâneo. Esses, para nós, são os melhores presentes que nós recebemos. E nós trabalhamos para dar para vocês, pacientes que nos procuram, né, para as pessoas que nos procuram, motivos para que vocês sorriam e possam sorrir. Porque sorrir, o sorriso é o espelho da alma, é uma coisa muito, né, quem não gosta de sorrir e quebra muitas barreiras, né? A gente não consegue brigar com o sorriso, né? Quando você está mal-humorado, alguém sorri para você, realmente isso te traz uma calma e alegria ao coração. Nós desejamos a todos, amanhã é Natal, desejamos a você que você possa ter um Natal abençoado com os seus amados, possa estar em comunhão, que a gente possa ficar com as nossas pessoas que nós amamos. E a Clínica Ortovip agradece a todos os pacientes pelo retorno e pelo sorriso que eles conseguem recuperar aqui na clínica. Tenham um excelente Natal, saúde e paz para todos. Perfeito, doutor. Isso. Feliz Natal para você e toda a clínica também. Olha, nós estamos falando sobre direito previdenciário e sobre um assunto que as pessoas ficam com dúvidas mesmo, que é a revisão da vida toda. O tema do programa de hoje é esse, com a doutora Cláudia Veneziani, que está aqui também para tirar todas as dúvidas. Inclusive, o Lucas deixou a pergunta de um telespectador, Foi né, mesmo. Luquinhas? Pois é, o Mauro de Tremembé. É bacana a pergunta dele. Doutora, se ao solicitar revisão e for constatado que o benefício será menor do que foi concedido na época da aposentadoria, o pagamento altera para menor? Esse é um problema, né? É um problema mesmo, né? Bom, esse é um problema, mas ele pode ser evitado, né? Ficando quietinho no seu canto. Fazendo um cálculo, gente, fazendo um cálculo. É sempre importante fazer um cálculo, realmente o benefício ele pode reduzir, porque quando você aumenta a base de cálculo, o que tem que ser observado? Se aquelas contribuições lá de anteriores a 94, elas são boas contribuições, porque você vai aumentar a sua base de cálculo, né? Você vai estar acrescentando aí vários anos, então, portanto, aumenta o divisor. Então, por isso a importância de fazer um bom cálculo, né? No nosso escritório nós temos um sistema para isso, o segurado não consegue fazer esse cálculo em casa, bem claro. Você não consegue. Ir no advogado, não precisa, essa revisão sem ir no advogado, por favor. Precisa Tem gente que vai perder dinheiro por causa Exatamente. disso, por favor. Por que a importância do cálculo? Porque esse cálculo ele precisa ser bem feito, precisa ser conferida essa documentação, existe um sistema para isso, até porque a moeda que era lá antes de 94, não era o real, gente. Não era o real. Então tem que ser feita uma conversão para poder. Era cruzeiro, né? Cruzeiro. Não que eu seja dessa época, né, gente? Eu estou entregando minha idade aqui, Lucas. Eu sou dessa época, mas eu não lembro. Então é assim, era o cruzeiro. Então tem que ser feito, existe toda uma sistemática, um cálculo que é feito aí, né? Precisa ser feito por um advogado que vai adotar um programa para fazer isso, né? Mas vamos supor que esse segurado tenha procurado lá um advogado no início de carreira que fez um cálculo errado. Ai, meu Deus. Tá? Desculpa aos colegas, sem querer menosprezar ninguém, mas às vezes errou com vontade de acertar. Sim. Certo? Então ele fez lá um requerimento e aí, pá, vai diminuir o benefício dele. Nossa. Certo? Dá um problema, pode ser que dê um problema no início, mas isso é corrigível, é possível de correção. Por quê?
porque a Previdência, o INSS, até por conta da própria decisão do Supremo Tribunal Federal, o benefício que vai prevalecer é sempre o melhor benefício para o segurado. Ah, legal. Que bom. Tá? Doutora, uma Sempre outra o melhor questão benefício. que eu acho que pode responder o que você já está falando é, por exemplo, a pessoa, o aposentado que já entrou com um pedido, já fez, né, algum tipo de pedido, ele pode pedir essa revisão novamente? Pedir uma outra revisão? Ele pode pedir uma outra revisão sim, porque vamos supor, eu vou dar um exemplo prático para ficar fácil do pessoal de casa entender. É muito comum, às vezes, a pessoa ela se aposenta e tem algum período que não foi reconhecido, ou de especial ou de tempo de contribuição. Então, ela pede uma revisão, tá? Sempre no prazo de 10 anos, tá, gente? Só para reforçar. E aí, ela não pediu a revisão da vida toda, ela pediu um outro tipo de revisão, não foi da vida toda. Então, ela pode pedir, se tiver nesse prazo de 10 anos. O que não pode, gente, não pode, isso aí é uma informação importante, vamos supor que esse segurado, em algum momento, em todos esses anos, né, que a gente disse que a lei era de 99, que aí teve uma discussão jurídica muito grande, que decidiu só agora. Ao longo desses anos, ele pediu uma revisão nesse prazo de 10 anos e, por acaso, esse processo ele não ficou suspenso conforme os outros ficaram. Ele acabou, ele transitou em julgado. O advogado que cuidava da ação não fez recurso ou ele desistiu da ação, aí, nesse caso, não pode pedir de novo. Tá? A revisão da vida toda não pode pedir de novo, porque nesse caso existe um instituto no direito que se chama coisa julgada. Então, se foi um processo que já terminou de revisão da vida toda por ausência de recurso, aí não cabe um novo pedido. Perfeito, doutora, perfeito. A gente vai seguir aqui com a notícia. Se der tempo, a gente volta a falar um pouquinho mais com a doutora no assunto. É isso. Olha, para conseguir bons descontos nos produtos de Natal, não pode ter vergonha, com certeza. A alternativa é pechinchar nos mercados, porque aí sim vale a pena. De banca em banca, gente, vai lá, não tem problema, peça desconto, aí você come bem gostoso. Aliás, eu fiquei com uma fome quando assisti essa matéria. Olha quanto prato gostoso que o Felipe Peixoto vai mostrar, que o pessoal vai preparar. A ceia de Natal de muitas famílias já está decidida. Bacalhoada, tender, peru, uma salada de abacaxi com queijo, porque a minha filha adora, e um arroz temperado. Aí faz uma sobremesa que é um pavê. Ideias não faltam. O problema é que nem sempre a ceia desejada cabe no orçamento. Vai ser um peru, uma maionese, uma farofa, né? É o que o bolso vai dar. Vai ser uma ceia bem magrinha mesmo, bem magrinha. É mesmo? Na dieta. Na dieta do valor. O aumento dos preços influencia no cardápio da ceia de muitos brasileiros. Alimentos e bebidas subiram quase 12% no último ano, o dobro da inflação oficial do país nesse período. Alguns consumidores conseguem fazer um esforço e manter a ceia tradicional. A gente acaba fazendo essas coisas diferenciadas só no Natal mesmo, então... Não é um peso tão grande no orçamento. Não. Mateus, que é açougueiro, tá de olho nas ofertas de carne. Uma carnezinha, fazer um churrasco. Se puder, né? Que hoje tá complicado você fazer uma ceia maravilhosa, mas Deus permitindo, dá para fazer. E a Maria Lúcia decidiu reduzir a quantidade de nozes e castanhas que estão na receita do bolo de Natal que ela prepara. Tem que pôr mais farinha de trigo, mais leite condensado, que é para render. Olha, agora a gente vai chamar a Lana Moraes para atualizar a gente sobre os destaques da web. Vamos ver o que ela programou para hoje? Lana, boa tarde, querida. Oi, Águida, boa tarde, Lucas, boa tarde a todos. Bom, vamos falar de perrengue chique também, né, que os famosos também passam perrengue. O Robert De Niro estava tranquilo em casa, dormindo, quando a sua casa foi invadida lá em Nova York por uma pessoa que queria roubar os presentes de Natal, da árvore de Natal do Robert De Niro. A Shanice Aviles, de 30 anos, estava sendo procurada pela polícia de Nova York quando invadiu a casa do ator. E segundo a imprensa internacional, ela é acusada de outros roubos e já foi presa várias vezes. E quando a polícia chegou no local, encontrou a Shanice colocando os presentes natalinos do ator em uma bolsa. E ainda, segundo a imprensa internacional, o Robert De Niro estava dormindo e acordou com essa confusão e, ao descer as escadas, flagrou a cena da prisão. Até então, a polícia não fazia ideia que era a casa do ator de 79 anos, o Robert De Niro. Ela entrou pelo porão da residência e ela foi presa e o Robert De Niro passa bem e vai ter que comprar outros presentes pro pessoal lá no Natal em Nova York.
Nossa, Lana, a gente tava aqui rachando de rir, porque é uma situação inusitada, não tem O pior como. é o homem descer, gente, e ver a polícia com a mulher sem entender nada. Sem entender nada, tava dormindo, Meu né? Deus do Geralmente céu. Papai Noel era, acorda, né? Era que loucura. Meu Deus. E o interessante é que você falou, Robert De Niro tá com 79 anos, a gente viu algumas imagens dele aí, eu não sei se são atuais, mas ele está um senhor muito elegante. Essa já é mais antiga. É, são mais antigas. Mas ele tá tem uma Ele sempre outra foi dele. bonitão. A casinha dele Eu parece achei que você olha lindo. assim, parece que é simples, né, gente? Discreta. Não, discreta. Verdade, a melhor palavra é discreta. É. Lana, obrigada, meu amor. Um beijo pra Obrigada, você, viu? beijo, tchau. Doutora, 30 segundos. Eu sei que isso é Nossa. judiar de você, mas considerações finais. Bom, então, para fechar, você que está aí na sua casa, tem dúvidas sobre a revisão da vida toda, importante procurar um advogado. O cálculo é de suma importância para não acontecer isso de reduzir seu benefício, né? O prazo é de 10 anos, então atenção ao prazo, e o prazo para receber é o dos últimos 5 anos. Então, quanto antes você correr atrás do seu direito, melhor. Uma outra informação importante. É preciso a carteira de trabalho para fazer essa conferência. Se você não tem a carteira de trabalho, existem alguns meios de conseguir essa informação. Então, não se preocupe. Se você, eu não tenho a carteira, não sei onde está, né? Sim. Porque às vezes é muito tempo. Vai sem a carteira mesmo, que o seu advogado vai te orientar e vai dizer quais são as possibilidades de fazer essa revisão aí, fazer esse cálculo com todo o critério e cuidado necessário. Perfeito, doutora. Obrigada, viu, pela sua participação aqui no Falando Nisso. Até Eu uma é que próxima. agradeço, sempre as ordens aí para contribuir com essa casa maravilhosa e informar direito para o pessoal que está lá em casa, que é uma coisa que a gente ama. Com certeza. Valeu, doutora. Obrigado você pela companhia. Amanhã a Aninha Diniz vai estar com a gente, conversando sobre moda e dando dicas para você pro Natal e Ano Novo de look. Delícia! Looks para passar o Réveillon e o Natal bem bonita, tá? Um beijo, até amanhã. Beijo, tchau, tchau.